Bom, voltando lá ao nosso assunto de propriedades químicas do solo, então a gente entender essa interação que ocorre inicial entre a importância que principalmente a fração argila vai ter na retenção de nutrientes, ela será muito importante, porque nós sabemos que a fração argila, dependendo do mineral de argila ali presente, ou seja, da mineralogia, esse solo ele pode apresentar uma geração predominantemente de cargas elétricas positivas ou de cargas elétricas negativas. Isso aí vai alterar totalmente a CTC e a CTA do solo. Tá? Então, quando nós pegamos uma análise de solo e olhamos para aqueles nutrientes que estão apresentados no laudo de análise de solo, aqueles elementos químicos nós sabemos que eles estão presentes, ocupando sítios de troca lá na CTC do solo. Na CTC do solo, nós estamos falando de cargas elétricas, negativas ou positivas, presentes na fração argila. Perfeito, gente? Então, daí a importância da gente entender muito bem esse conceito básico para que nós não ficamos na nossa análise de solo somente com a regra de 3. Daqui a pouco, quando nós pegarmos a análise de solo e o manual de adubação, seja ele do estado do Pará, dos Cerrados, do estado de Minas Gerais ou do estado de São Paulo, o que nós vamos fazer é apenas correlacionar os valores que estão disponíveis no solo, quais são os valores desejados e identificar quanto de nutrientes nós vamos levar. E a partir daí é regra de 3, né? É regra de 3, isso aí a gente vai conseguir fazer muito bem, tá? Quando nós pensamos dentro de um perfil de solo, nós pegarmos um agregado de solo, dentro desse agregado, e ao realizar né, uma avaliação, não vou dizer microscópica, mas uma avaliação no todo, nós teremos ali né, aquela famoso diagrama, né, que 50% desse solo ele vai ser ocupado por espaço poroso e 50% de material sólido, sendo que esse material sólido nós teremos matéria orgânica e material mineral. E aí é nesse material mineral que a gente precisa né, classificar, precisamos fracionar. Material mineral está relacionado à composição granulométrica desse solo. As partículas de areia, as partículas de silt e as partículas de argila. E aí a gente entra num assunto bastante importante, que nós cometemos muito esse erro. De na hora de solicitar análise de solo, né, não digo solicitar, mas na hora que a gente coleta a amostra, leva para o laboratório, inicialmente nós preocupamos muito com a parte química e esquecemos né, da parte física, no sentido de entender, de conhecer ou caracterizar quanto de areia, silt e argila existe naquela área. Tá? Então, eu sempre peço, né, dentro dos treinamentos, e falo isso para vocês, não economize dinheiro nesse momento inicial, né, da primeira amostra que vocês vão retirar. Né? Às vezes o produtor, né, com uma forma de querer economizar, né, não aumentar custo de produção, e às vezes fica somente com a parte química, aquela fertilidade completa, né? E esquece, né, ou não pede, ou não está querendo gastar, de solicitar a textura do solo. Então, o que eu peço para vocês? Chegou numa propriedade, coletou a amostra, e é a primeira vez que vocês vão realizar a análise de solo ali, já pede a composição granulométrica, já pede a textura do solo, já pede para o laboratório fazer essa análise. Até porque vocês vão realizar somente uma vez. Né? A não ser que ocorra um problema aí de erosão, né? Algum deslizamento de terra, alguma coisa que né, promova deposição de sedimento sobre a superfície, em si aí, com o tempo, a composição granulométrica do solo não vai mudar. Então, seja, realizar a textura se realiza apenas uma vez, para cada talhão ali daquela análise de solo. Por exemplo, 2022, vocês têm um talhão que vocês vão realizar né, uma análise de solo, então pede a textura do solo e pede fertilidade completa. Ano que vem, quando será necessário avaliar novamente, ou daqui 2 anos, vocês vão pedir somente a fertilidade completa, porque já foi feita a caracterização da textura. Perfeito? Então, não cometa esse erro. Sempre peçam né, análise de textura e análise
de fertilidade completa. Tá ok, gente? Bom, quando nós pensamos nesse material mineral, dependendo dos fatores de formação desse solo, nós teremos, né, uma grande distribuição nessa composição granulométrica de partículas maiores, mais resistentes ao intemperismo, ou seja, ao longo de todo o processo pedogenético do solo foi o que foi sendo mais resistente ao intemperismo em função, né, da dissolução dele ser muito lenta, que no caso são o quartzo, que vão compor a fração areia. Perfeito? Bom, nós sabemos que o quartzo é um mineral bastante resistente ao intemperismo e que é formado principalmente de silício e oxigênio. Então, até que ocorra um dia essa dissolução completa do quartzo, nenhum elemento químico importante para a planta vai ser liberado. Diferente desse cara aqui, ó, do feldspato. Tá? Então, nos nossos solos, a gente encontra ainda bastante, não bastante, mas encontra ainda partículas de feldspato na fração areia e na fração silt, que esse processo de dissolução do feldspato acaba ainda liberando potássio para o solo. E é um exemplo, às vezes, que ocorre com solos da região sudeste do Pará, sul e sudeste do Pará, em Paraupebas. Às vezes são solos que apresentam elevados teores de potássio, isso é em função da mineralogia, dos minerais primários que ainda existem ali, e pouco a pouco estão, né, se transformando, estão ocorrendo o processo de dissolução desses minerais e ocorrendo a liberação. Tá? Bom, além dessas partículas de areia, silt e argila, nós teremos a argila. Lembrando que a argila é o produto da transformação de minerais primários, né, formando minerais secundários, que nós vamos chamar de argilas silicatadas. Tá? Então, só para a gente relembrar esse processo de formação do solo, de formação dos minerais de argila que ocorre no solo, nós teríamos ali as rochas, esse processo de intemperismo das rochas e dissolução dos minerais. Esses minerais presentes, cada um desses minerais tem um processo de transformação, de dissolução diferente. Uns se intemperizam mais rápido do que outros. Uns apresentam elementos químicos em teores mais elevados do que outros. Mas, enfim, esses minerais primários, eles sofrem, né, um intemperismo, transformação, que lá na gênese do solo a gente vai chamar de neoformação, que em si são a formação dos minerais secundários do tipo 2:1 e 1:1, sendo que esses minerais aqui nós vamos chamar de minerais de argila silicatada, ou silicatados. Silicatados. Também terão, né, uma sinonímia aí, né, de alúmino silicatos. Do ponto de vista químico, qual é a principal característica desses alúminos silicatos? Eles geram cargas elétricas negativas. Cargas elétricas negativas. Bom, então, vocês percebem, já sabem, que se eu tenho carga elétrica negativa, a capacidade que essa argila tem é de reter íons, né, contra-íons, que têm carga oposta. Ou seja, que vão ter carga elétrica positiva. Ok? Bom, então quer dizer que quanto maior o teor de argila silicatada no meu solo, maior será a minha CTC? Exatamente. Tá? Então seria maior a minha retenção de cátions. Perfeito? Bom, durante esse processo de transformação, de intemperismo, essas argilas silicatadas, elas vão perdendo sílica. Vai ocorrendo um processo de dissolução tão forte nesses minerais de argila que vai ocorrendo esse processo de perda de sílica, de lixiviação de sílica, restando no final os óxidos de ferro e alumínio. Tá? Os óxidos de ferro e alumínio. Então, se nós pensarmos, tá, que esses óxidos de ferro e alumínio, a principal característica que ele vai ter é de geração de carga elétrica positiva, nós já vamos fazer um paralelo. Bom, se a nossa região tropical chove pra caramba, é quente,
os fatores intempéricos são muito fortes, promovendo a dissolução desses minerais, não só os minerais primários, mas também os minerais secundários, ou seja, argilas silicatadas, o final que vai sobrar são apenas esses óxidos de ferro e alumínio. Daí, algumas regiões vocês encontram aí, né, latossolos vermelhos, que são solos com alto teor de óxido de ferro, principalmente a hematita. Ou seja, esse solo ele vai ter, né, uma característica oxídica, que nós chamamos, e principalmente de geração de carga elétrica positiva. O que vai acontecer com a retenção de cátions? Não vai ter, né? Vai ser muito baixa, reduzida. E, consequentemente, a lixiviação desses nutrientes serão maior. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um solo oxídico, tá? Ele apresenta eletropositividade, faço uma adubação potássica. Lembra que o potássio é um cátion. Então, um cátion na solução do solo com um solo que tem uma matriz oxídica com elevada eletropositividade, vai ocorrer o quê? O processo de repulsão. Então, ele vai ser facilmente lavado. Daí a necessidade, né, de um parcelamento maior desse solo. Perfeito? Hoje, nas análises de solo comuns, né, no laboratório, é difícil a gente determinar. A gente até pode, em alguns laboratórios que tem raio-x, né, ou técnicas lá avançadas de determinação da mineralogia. Então, é por isso que eu gosto sempre de falar para vocês, por exemplo, pô, Daniel, tu mostrou aí o laboratório, mostrou o Pronasolos, mostrou um mapa de solos, e tá, mas esse solo ele vai apresentar, né, qual mineralogia? Qual a mineralogia desse solo? Então, eu sempre recomendo, se você está na dúvida de qual é a mineralogia do solo que predomina, dá um Google, principalmente em comunicados técnicos que estão disponíveis na Embrapa. Tá? Eu tenho uma pasta aqui que tem vários levantamentos técnicos realizados pela Embrapa em diferentes regiões do estado do Pará. Esse material eu vou deixar disponível também para vocês. Tá? Fazer uma pasta zipada, passo para o Sadayoshi e ele distribui para todo mundo. No sentido quê? De, apesar de você não ter a mineralogia daquela fazenda que você está trabalhando, mas você tem da região. Isso vai mudar muito pouco, mas vai trazer informações bastante importantes que você vai utilizar como referência para sua área. Por que eu falo isso? Se você imaginar que existe um latossolo vermelho com alto teor de argila, e aí vem a história da nossa profissão, né? Tudo depende. Com alto teor de argila e a planta está apresentando deficiência de potássio, aí você aparece assim, pô, peraí, mas um solo de alto teor de argila, teoricamente, ele teria que ter uma boa capacidade, uma boa fertilidade química, de disponibilizar nutrientes, de reter nutrientes. Mas a pergunta é, qual a mineralogia da fração argila? Porque se é um solo argiloso, com alto teor de caulinita, de argilas silicatadas, ok, a CTC vai lá para cima. As perdas por lixiviação serão mais baixas. Mas se eu tenho um solo oxídico, um latossolo vermelho, por exemplo, latossolo vermelho acre, que é extremamente eletropositivo, fazer a adubação potássica sem o parcelamento, ou seja, aplicar, né, o menor número de parcelamento possível, a lixiviação ela vai ser tão alta quanto um solo arenoso. Então, são essas relações, essas informações de mineralogia que elas são muito importantes da gente, né, separar, né, entender e, de novo, parar aquela situação do depende, né? Então, solo argiloso, no resumo, no frigir dos ovos, o solo argiloso nós precisamos sempre entender qual é a mineralogia dessa fração argila. Porque não necessariamente um solo ali com mais de 35% de argila, ele vai apresentar uma alta retenção de cátio, uma alta CTC. Tudo vai depender de quem? Dessa turma aqui, ó. Dessa turma aqui, ó. Devido a CTC desses solos serem bastante elevado, pois eles que geram carga elétrica negativa no solo, entre esses minerais de argila. Perfeito, gente? Então, se nós pegarmos aí, predominantemente,
que os nossos solos são solos tropicais, solos que sofreram uma forte lixiviação e forte intemperismo, tá? Os principais minerais que nós vamos encontrar nos nossos solos são esses caras aqui, ó. São esses caras aqui. Tá? Principalmente na forma de óxidos, como F2O3, que aqui é a nossa hematita, FeOH, goetita, tá? E a gibsita. No caso aqui, hidróxido de alumínio. Tá? Então, esses caras aqui, ó, é que vão estar predominando na nossa fração argila de solos tropicais. E qual é o problema? Esses caras geram carga elétrica negativa no solo. Tá? Então, a perda por lixiviação nesses solos serão muito altas, daí a necessidade de parcelamento. Lá na frente nós vamos ver lá no manual de adubação, ele vai falar assim, olha, recomenda-se adubação parcelada em torno de 2 a 3 vezes, em função da forte lixiviação que ocorre e o alto volume de precipitação pluvial. E aí entra uma outra questão, né? Quando nós estamos falando teoricamente, apresentando os gráficos, apresentando química, aí mostra toda a estrutura, a reação química, isso passa a ser uma coisa muito bonita na teoria, mas que às vezes no campo, às vezes não vai ser facilmente praticada. Principalmente se nós pensarmos que quanto mais a gente parcela, maior será o número de operações, né? Da aplicação manual ou de uma aplicação mecanizada. E isso aí aumenta custo. Então, quem que vai dizer no final isso aí? É o bom senso de vocês como técnico e a capacidade operacional que tem dentro da propriedade, dentro da fazenda, de realizar essa adubação. Tá? Então, o interessante quimicamente seria que maior fosse o número de parcelamento, mas muitas das vezes a gente não vai conseguir isso em função de operacionalidade dentro da fazenda. Beleza, gente? Então, esse conceito de entender qual a mineralogia da nossa fração argila, ela vai nos ajudar muito a entender a nossa análise do solo e a compreender as interações que ocorrem ali. E, principalmente, verificar se aquela análise do solo ela apresenta uma coerência química com o que seria um padrão da região. Tá? Vamos dar um exemplo. Um dia desse, um colega meu entrou em contato e disse, Daniel, dá uma olhada nessa análise química e tal, precisando de ajuda, estou voltando para a área agronômica, estou muito tempo parado. Aí mostrou uma análise de solo que apresentava uma CTC do solo, acho que estava em torno de 40 centimol de carga por decímetro cúbico. Aí eu disse, cara, manda fazer essa amostra de novo. Pô. Eu disse, não, por quê? Porque a gente não vai ter, nunca na vida, um solo com 40 centimol de carga aqui na nossa região. Por quê? Porque a mineralogia da nossa fração a argila não permite que tenha essa retenção de cálcio tão alta. Até poderia ocorrer em função da matéria orgânica. A matéria orgânica gera carga elétrica negativa no solo. Daí a importância dela no sistema de manejo do solo. No entanto, até assim a gente não conseguiria ter tanta matéria orgânica. E por mais que estivesse correto, a gente poderia ir direto no laudo lá que ele apresentou e ver o teor de matéria orgânica. E o teor de matéria orgânica abaixo. Então, ou seja, o resultado de análise estava errado. Então, essa é a minha preocupação que eu tenho. De vocês olharem uma análise de solo, observar o que está escrito ali e ver se tem coerência com a nossa condição, com a nossa condição de pedogênese, de formação do solo. Perfeito, gente? Bom, além disso, além da nossa mineralogia oxídica, a gente vai ter a presença também nos nossos solos de argila silicatada da caulinita. Tá? A caulinita ela estaria ali entre a transição entre os minerais secundários do tipo 2:1 e os óxidos de ferro. Tá? A caulinita, depois que ocorre a dissolução da caulinita, ela forma isso aqui, ó, a gibsita.
Então, antes de formar gibsita no solo, um dia ela foi caulinita. Então, predominantemente, os solos tropicais vão apresentar que minerais? Caulinita, argila 1 para 1, 1 para 1, e os óxidos de ferro e alumínio. Então, aqui vai gerar carga elétrica negativa e aqui carga positiva. Tá? Então, o pouco de caulinita que ainda existe nos nossos solos é o que ainda mantém parte da retenção desses cátions que são elevados, são jogados através da adubação, ou que ocorre a mineralização da matéria orgânica, né, que ocorre na mata, o constante fluxo, né, de nutrientes ali que oriundos da decomposição e a formação da matéria orgânica. Tá? Então, essa característica aqui, ó, nunca mais poderá sair da cabeça de vocês, tá? A nossa fração argila, ela vai ser composta de óxidos de ferro e alumínio e de caulinita. Vai estar ocorrendo uma interação entre esses dois. Inclusive, esses óxidos de ferro, por ter carga positiva, e as argilas, do tipo caulinita, ter carga elétrica negativa, vai ocorrer uma interação entre essas frações de argila, que vai ser muito importante no processo de agregação do solo, e junto com a matéria orgânica também. Então, esses óxidos de ferro e alumínio, eles também vão atuar como um agente cimentante, como um agente que vai auxiliar no processo de agregação do solo com a presença de caulinita. Tá? E aí, a partir daí, são a interação de caulinita e óxido de ferro que vai permitir que ela possa, em determinado momento, estar retendo cátions, e em outras situações, retendo ânions. Como exemplo, os óxidos de ferro e alumínio vão reter principalmente o fósforo. Tá? O fósforo justamente porque ele é um ânion. Perfeito, gente? Bom, então se nós fôssemos pensar, né, numa sequência hierárquica de transformação, nós teríamos os minerais aqui primários que estão constituintes da rocha. Esses minerais primários, eles vão ocorrendo processos de intemperismo, de dissolução desses minerais, e eles vão se transformando em minerais secundários. Tá? Esses minerais secundários, aí, que principalmente a esmequitita, ferro-magnesiana, ou esmequitita, formada por alumínio, formam a caulinita. Então, aqui desses minerais secundários, teria aqui os do tipo 2 para 1, a caulinita 1 para 1, e por último, ou seja, quando a natureza já dissolveu tudo quanto é mineral, ou seja, quando o intemperismo foi tão forte que só restou os mais estáveis ao intemperismo: a gibsita, a goetita e a hematita. Além disso, do mineral primário, que também sofre não, né? Que é altamente resistente ao intemperismo, seria aqui o quartzo, responsável pela fração areia. Tá? Então, quanto mais forte for o intemperismo, mais estável, maior será a proporção de minerais estáveis, ou seja, que já não consegue, o intemperismo já decompôs tudo e só restou eles. Quem são? Gibsita, goetita, hematita e o quartzo. Relembrando que a hematita que vai dar coloração vermelha aos solos e a goetita vai dar coloração amarelada nos solos. Perfeito? Então, só de olhar uma amostra, né, um solo, pô, esse solo aqui é vermelhão. O solo é hematítico, então tem predominância de quem? De óxidos de ferro. Então, a partir dali eu já sei. Pô, se tem óxido de ferro, a fixação de fósforo é muito alta. Né? Se eu não realizar uma neutralização através da calagem desses óxidos de ferro, boa parte do fósforo que eu estou aplicando na adubação, ele está sendo retido, ele está sendo fixado. Por quê? A carga elétrica negativa, né, do íon ortofosfato, que é a forma de fósforo lá que vai estar solúvel, ela tem uma reatividade muito grande com a carga elétrica positiva da hematita, da goetita e da gibsita. Então, isso aí é o que explica por que a aplicação de fertilizantes solúveis, por exemplo, um superfosfato triplo, em um solo que não foi
corrigido, que não foi feita a aplicação de calcário, na verdade o que você está jogando é dinheiro fora. Você está aplicando fósforo que vai ficar adsorvido, fortemente fixado na fração argila do solo e não vai ficar disponível para solução e posteriormente para a planta. Tá? Então, a explicação é justamente essa. Só de olhar alguns tipos de solo, algumas classes de solo, e ver a cor, você já tira ali. Eu disse, ih, rapaz, isso aí, né? Já tem uma noção aqui, mais ou menos, do manejo que tem que ser realizado nessa área. Tá ok, gente? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma coisa, vocês podem escrever aí, falar, tá? Bom, só para... Agora nada, não, Beleza. Daniel. Pode continuar. Bom, Só para fazer um adendo, tá, Daniel? A gente tem regiões aqui, que eu te falei, tem a região do sul, região do sul e sudeste do estado, do Pará, tem região do Tapajós, Altamira, e a gente tem aí um cara do outro mundo que está no Marajó. Então, Marajó, Mas ele não está naquela ilha, não, que se soltou lá do... Não. Ele fica na região de Cachoeira e Salvaterra. Então, assim, Diga aí. Tem também, além dessa da região do Tapajós, da Transamazônica, a gente tem um Juan também, lá em Monte Alegre, fica já na calha norte. Eu acho que é o único município que está na calha norte. No caso, é Baixo Amazonas, né, Caio? É Baixo Amazonas. Mas ele tá o único que está na calha norte do Rio Amazonas, né? Bacana, muito bom. De novo, é satisfação estar falando com os colegas aí nesse estado imenso aí que a gente tem, né? Bom, dentro desses principais minerais que estão presentes nas rochas e que, ao sofrer o processo de dissolução, vão liberar esses elementos químicos, se nós observarmos aqui, ó, o quartzo é apenas sílica pura. Ou seja, além de ser mais resistente ao intemperismo, a dissolução dele, que ocorre, né, mas é lento, ele não vai liberar nenhum elemento químico. Então, daí o porquê que solos arenosos são solos de baixa fertilidade. Por quê? Não tem elemento químico retido ali. Tá? Bom, dependendo da mineralogia, dos minerais, ainda que estão no solo, esses elementos químicos, ao se dissolver, eles vão liberando potássio, sódio, cálcio, magnésio. Tá? Então, isso é muito importante a gente se atentar a isso, aos minerais que são formadores, né, que estão presentes nas rochas formadores do solo, porque a fertilidade desse solo, a química desse solo, a composição química desse solo, ela vai estar diretamente relacionada com a mineralogia. Por exemplo, plagioclásio. Plagioclásio, um exemplo, é a albita. Tá? A albita, olha quem tem aqui, ó, sódio. Então, se nós pegarmos exemplo de solos da região nordeste do Brasil, né, solos que vão apresentar altos teores de sódio, que isso acaba sendo um problema para o uso agrícola, né, em função, né, de toda a característica que ele tem de modificar o potencial osmótico e também de causar desestruturação dos solos. Esse sódio ele só está lá presente porque na rocha que o formou tinha presença de albita. Então, quando nós pensamos em outras regiões, principalmente região sudeste do estado, nós vamos encontrar solos que vão apresentar uma boa assembleia ainda desses minerais, que vão fazendo pouco a pouco a liberação desses elementos químicos. Atualmente, existe uma frente, né, aí agronômica, que tem o objetivo de realizar a remineralização dos solos, né, ou seja, da rochagem, de aplicar pó de rocha nos solos. O conceito é interessante, né? Tem gente aí que critica, que não gosta.
O elemento químico ele não está prontamente disponível semelhante a um adubo. Mas a ideia qual é? É pegar uma rocha que tenha, por exemplo, principalmente esses caras aqui, ó, plagioclásio ou biotita, triturar, moer e aplicar no solo. Porque lentamente, esses elementos, acredita-se, né, que lentamente vai ocorrer o processo de solubilização e esse elemento vai sendo liberado. Eu acredito nisso, tá? No seguinte sentido, de que esses elementos sendo liberados em longo prazo, nós vamos estar pensando, né, não numa geração agora, mas nas futuras, né? Já que esse elemento vai estar pouco a pouco ocorrendo o processo de dissolução. É como se fosse uma poupança, né? Então, nesse sentido, a rochagem, eu acredito num grande potencial dela, né? de ser utilizado para o fornecimento, pouco a pouco, desses elementos químicos. Bom, então, dentro dessa assembleia de minerais que constitui a composição granulométrica do solo, nós teremos partículas de diferentes tamanhos. Partícula maior serão as partículas de areia. As menores, já ocupando uma função coloidal, nesse sentido de capacidade de gerar carga elétrica, seja ela negativa ou positiva, nós teremos a fração argila, né? De um extremo ao outro, a argila, e no outro extremo, areia. O silt, geralmente são minerais primários, que não estão mais no tamanho de areia, mas que já ocorreu o processo de dissolução desse silt, formando argila, tá? Ou então, esse silt, ele ainda está ocorrendo o processo de dissolução dele. O que a gente precisa entender? Que nos nossos solos tropicais, fortemente intemperizados, tá? Nós teremos pouca presença desses minerais aqui, ó. Olivina, piroxênio, anfibólio, biotita, plagioclásio, na fração, na composição granulométrica do solo. Então, o pouco que ainda existe, eles vão estar aqui, ó, nessa fração silt. Nessa fração silt. Em razão disso, o que era resistente continuou em areia, no caso quartzo, e o que era menos resistente se transformou em argila. Por causa disso, boa parte dos nossos solos tropicais, eles vão apresentar baixo teor de silt. Latossolos, argissolos, ou seja, latossolos e argissolos são os solos altamente temperizados, são conhecidos como solos velhos, né, solos maduros. E a principal característica que ele vai apresentar é justamente baixo teor de silt. Solo velho apresenta baixo teor de silt. Então, por que essa informação é importante? Você pega uma análise de solo, você sabe que aquele solo é um latossolo vermelho, é um argissolo. Você já viu lá no Pronassolos, lá já viu mais ou menos qual é, né, a classificação de solos ali daquela região. E a análise de solo vem ali um alto teor de silt, acima de 5, 6, 10, 11% de silt. Você já vai falar assim, não, pô, isso aí não está coerente. Não tá muito certo isso aí, não. Então isso já chama a atenção de vocês. Solos, cambissolos, neossolos litólicos, que são solos de regiões de áreas de morro, como ocorrem muito esses solos em Marabá, Paraupeba, região sudeste do Pará, tem um relevo, uma topografia muito mais ondulada. Existem solos muito jovens ali, a exemplo de neossolos litólicos e cambissolos. Então, ali o teor de silt realmente será alto, comparado a solos de regiões mais planas, tá? A exemplo dos latossolos e argissolos. Então, isso são coisas que a pedologia ou a pedogênese nos ajuda a entender o processo de formação e depois a gente conseguir observar isso no campo. Antes que eu esqueça, eu tenho um canal no YouTube que é chamado Daniel Solos. Tá? Lá no canal no YouTube tem algumas aulas de formação de solos. Tá? Tem uma aula de classificação de solos, 13 ordens de solo. Então eu discuto lá, apresento, né,
sobre a característica e relaciono com o manejo, e tem algumas aulas de formação de solos. Então, tem uma aula chamada de como se formam os latossolos. Então, depois, quando vocês tiverem um tempo, vocês dão uma assistida nela. Foi uma aula que foi gravada, né, para a disciplina aqui da UFRA, e aí eu coloquei disponível. Então, eu peço que vocês, né, utilizem essa aula como um acessório, já que o nosso tempo é muito curto também. Perfeito? Nessa aula, eu vou explicar diretamente quais são os processos pedogenéticos que ocorrem para a formação do solo e depois que eu relaciono com o manejo. Eu explico, olha, por que esse solo aqui ele tem, né, baixa CTC? Então, tem toda uma explicação pedogenética que ocorreu ali. Então, eu convido vocês a participarem lá do canal, né, e assistir essa aula. Inclusive, pode colocar lá em 2x, que aí fica muito mais rápido de ouvir, né? Bom, então, essas argilas, como eu falei para vocês, vão adquirir, né, por ser as menores partículas que existem no solo, elas vão ter essa característica, né, microscópica e de geração de carga elétrica. Tá? Relembrando que o principal mineral de argila que vai ocorrer no nosso solo são esses caras aqui, ó. São essa bendita aqui, a caulinita. Tá? A caulinita. Então, os nossos solos, eles terão essa característica, né, de presença de caulinita e de óxido de ferro e alumínio. Perfeito, gente? Existem esses caras na natureza? Não. Tá? Existe uma infinidade aí de argilas, mas predominantemente nos nossos solos tropicais estarão a gibsita e a caulinita. E a hematita e a goetita nos óxidos de ferro. Bom, quando nós falamos em caulinita, nós falamos que ela é uma argila do tipo 1:1. Argila do tipo 1:1. Argila silicatada. Por que silicatada? Porque ela é formada por silicatos. É um silicato na grade 1:1. Tá? Bom, o que interessa para a gente aqui? Entender que a argila silicatada, ela é silicatada porque a grade estrutural dela, lá em nível atômico, ela é formada por tetraedros de alumínio, tetraedros de alumínio, compartilhando nos seus ápices o oxigênio. Então, esse tetraedro de silício, que é silício, de silício. Então, na estrutura, eu tenho silício no centro, e esse silício está compartilhando seus elétrons de forma covalente com oxigênio. No ápice, no ápice da estrutura do tetraedro de silício. Bom, esses oxigênios do tetraedro de silício, eles têm capacidade também de se ligar, né, de ocorrer o compartilhamento dos elétrons com os oxigênios do octaédrio de alumínio. Octaedro de alumínio. Perfeito? Estes octaedros de alumínio, no ápice da estrutura aqui, ó, existem ligações de oxigênio com hidrogênio, ou seja, formando uma hidroxila. Perfeito? A hidroxila. Bom, por que a estrutura 1:1? Porque eu tenho uma camada de tetraedro de silício para uma camada de octaedro de alumínio. Perfeito? Então, se atente ao seguinte, que essas hidroxilas que compõem a estrutura mineralógica dos octaedros de alumínio, ocorre um processo químico chamado de dissociação, onde este hidrogênio aqui, ó, ele passa para a solução.
Quando isso ocorre, o oxigênio, que faz parte da estrutura aqui mineralógica do octaedro de alumínio, ele fica desbalanceado e gera uma carga elétrica negativa. Tá entendido aí? Então, a hidroxila do octaedro de alumínio, quando ocorre a saída deste hidrogênio, no caso aqui, ó, bolinha azul seria oxigênio, bolinha laranja hidrogênio. Quando ocorre essa dissociação aqui, ó, o hidrogênio ele é liberado para a solução e vai ocorrer o quê? Um desbalanço. Esse desbalanço, o oxigênio ele fica carregado negativamente. Feito? Esse oxigênio carregado negativamente é o que vai ser responsável para a geração da CTC, da capacidade de troca de cátions, pois aqui foi gerado, né? Foi gerado uma carga elétrica negativa. Gerado carga negativa. Ah, quer dizer, Daniel, então que CTC, a capacidade de troca de cátions, é, na verdade, a geração de cargas elétricas negativas devido à dissociação de hidrogênio que ocorre lá na estrutura mineralógica da argila silicatada, daquela hidroxila dos octaedros de alumínio. É isso? Perfeitamente. É isso. Tá? Então, a geração de carga elétrica negativa, ela que vai ser responsável de reter os cátions. Perfeito? Então, é por isso que nós falamos que a argila silicatada ela gera carga elétrica negativa. Perfeito, gente? Tá entendido aí? Alguém ficou na dúvida? Se tiver, eu repito aqui. Beleza? Bom, então, se eu tenho, quanto mais argila silicatada eu estiver, maior será a quantidade aqui, ó, de hidroxilas que poderão se dissociar e liberar esse hidrogênio e gerar essa carga elétrica negativa e, consequentemente, aumentar a CTC. Perfeito? Bom, mas também existe os minerais de argila, né, as argilas silicatadas do tipo 2:1. Qual a diferença que vai ocorrer aqui? Que nas argilas do tipo 2:1 vai existir duas camadas de tetraedro de silício, e uma camada do octaedro de alumínio. Perfeito? Octaedro de alumínio. Bom, mas tem um detalhe. Além de ser gerado cargas elétricas negativas lá nas arestas do octaedro de alumínio devido à dissociação do hidrogênio, tá? Esse tipo de argila vai ocorrer um processo chamado de substituição isomórfica. Tá? Alumínio 3+. Então, aqui no octaedro de alumínio, existe um átomo central de alumínio. No tetraedro de silício, existe um átomo central de silício. Bom, durante o processo de formação desse tipo de argila, estes caras aqui, ó, principalmente o alumínio, ele pode ser substituído, durante o processo de formação, ele pode ser substituído por magnésio. Por magnésio. Ou seja, o alumínio que está no octaedro de alumínio, ele sai para a solução e vai ser ocupado agora por magnésio. Tá?
Então, o Al3+ será substituído pelo magnésio 2+. Então, quando ocorrer essa substituição, esse desbalanço aqui, ó, de um elemento que apresentava, né, 3 cargas positivas por um que apresentava 2 cargas positivas, vai gerar um balanço negativo de cargas elétricas. Então, agora, o octaedro de alumínio, aqui, ó, o octaedro de alumínio, ele será ocupado por magnésio. Opa, essa cor não. Ele será ocupado por magnésio. E com isso, uma carga elétrica negativa será gerada. Perfeito, gente? Bom, então significa que além das cargas das arestas do octaedro de alumínio, que agora passou a ser um octaedro de magnésio, além das cargas nesse octaedro, existirão cargas elétricas dentro da matriz cristalográfica do mineral. Tá? Então, essa carga aqui gerada, essa carga elétrica gerada, é chamada de carga permanente. Permanente. Carga permanente. Tá? Ou seja, essa carga elétrica que existe lá dentro, ela não depende da dissociação do hidrogênio. Tá? Essa carga dependente da dissociação do hidrogênio, esta aqui, ó, nós vamos chamar de carga dependente. Carga dependente. Dependente de quê? De pH. Por quê? Dependendo do pH do solo, se esse pH aumenta, ocorre o processo de dissociação de hidrogênio e formação da carga elétrica negativa. Então, isso só vai ocorrer se houver uma elevação do pH do solo, para caulinita. No caso da esmequitita, essa carga é permanente porque durante o processo de formação desse tipo de argila, ocorreu essa substituição isomórfica. Tá? O nome disso aqui, ó, chama-se substituição isomórfica. Isomórfica. Tá? O alumínio e o magnésio, apesar deles terem diferença ali na valência, mas eles apresentam raio iônicos semelhantes. Então, permite que ocorra esse processo de troca. E aí, justamente, a geração dessa carga elétrica negativa, vocês, né, a gente lembra que tudo na natureza precisa se estabilizar. Então, essa carga elétrica gerada aí, como a estrutura mineralógica precisa se estabilizar, ele acaba fazendo a captura de um cátion. Então, o cátion vai ficar retido ali naquela carga permanente. Então, gente, se eu tenho um solo que apresenta esse tipo de argila 2:1, ele vai ser um solo que ele vai apresentar uma alta CTC, devido a essa substituição isomórfica, a presença também ainda, né, nas arestas de cargas que são dependentes de pH. Então, isso vai, né, dar um up, que vai aumentar a quantidade de carga elétrica negativa que pode ser retida. Isso acontece nos nossos solos, no perfil de solo aqui, até 1 metro, 2 metros, a maior parte dos nossos solos não apresenta esse tipo de argila. Tá? Não apresenta esse tipo de argila. Vai apresentar principalmente a caulinita. Então, é isso que vai explicar por que os nossos solos apresentam essa baixa fertilidade. Por quê? Porque a capacidade de retenção de cátion é muito baixa, em função da natureza mineralógica. Bom, alguns dessas argilas do tipo 2:1,
a exemplo da esmectita, ela tem uma alta capacidade de absorção de água. Tá? E essa absorção de água, tá? Essa adsorção, melhor dizendo, essa adsorção de água, devido a uma grande quantidade de geração de carga elétrica negativa, promove uma expansão dessas argilas. Essa expansão é conhecida nos solos chamados vertissolos. Tá? Só a título de curiosidade. Esses solos não ocorrem, né, aqui na nossa região. Aqui no Maranhão, já passando aqui para o Maranhão, tem muitas áreas de cultivo de arroz com este tipo de solo, porque lá apresentam esmectita. Acredito que em algumas regiões de várzea, na região do Marajó, apresenta ainda esse tipo de argila. Não a tal ponto de sofrer esse processo, né, de abertura de fendas durante o período mais seco. Tá? Então, período mais seco, perde água, contrai. Período mais úmido, chuvoso, a argila absorve água e ele começa a ocorrer. Bom, um outro detalhe importante que existe é quanto essa camarada aqui, a ilita. Tá? A ilita, por gerar também uma grande quantidade de carga elétrica negativa, ela tem uma afeição, uma afinidade muito grande pelo íon potássio. Então, solos argilosos que apresentam ilita, parte da adubação potássica pode ser perdida, pode ficar fixada nesse tipo de argila. Então, vem aquela situação, caramba, né? Nós fizemos esse solo, é um solo argiloso, nós fizemos uma adubação, pô, não é um solo oxídico, não é nem vermelho esse solo, então né, esse solo não foi lixiviado, esse potássio não foi lixiviado, né? A planta aí está apresentando deficiência de potássio, né? Ué, o que pode ter acontecido? Pode ter sido a mineralogia, formado por ilita, que parte desse potássio foi fixado. Então, essas informações mineralógicas, novamente falando para vocês, elas são importantes para a gente elucidar alguns casos, né? É quase um CSI. É tipo, pô, cara, fiz adubação potássica e a planta está com deficiência de potássio, e esse solo é um solo argiloso, tá, aí vem a história de novo do depende, né? Será que a mineralogia da fração argila não está carregado de ilita? Porque se está carregado, aí vai haver a necessidade, né, de um parcelamento dessa adubação maior. Perfeito, gente? Então, essa fração da mineralogia da fração argila vai dizer muita coisa para a gente, né? E é bacana ouvir isso de vocês, porque a noção que a gente tem sempre é predominante tudo latossolo, predominante tudo argissolo, e não vai ser bem assim, né? De repente, em alguns casos, vocês vão ter que lidar com essas situações, de apresentar solos que podem apresentar esse tipo de argila, assim como é o caso que vocês apresentaram agora. Perfeito? Bom, então, o que a gente precisa entender? Que, dependendo do mineral de argila presente no solo, haverá uma mudança na CTC, tá? Aqui está CEC porque é de um livro em inglês que eu peguei. Então, a CTC desta camarada aqui, ó, da caulinita, ela vai variar em torno de 2 a 15 centimol de carga por quilo de solo. Tá? Esta unidade aqui, centimol, ela pode ser apresentada na unidade de quilo ou centimol de carga por decímetro cúbico. Tá? Que vai ser a unidade que nós vamos utilizar no resultado da análise de solo. E aí que eu chamo a atenção para vocês. Tá? Se eu sei que meu solo ele é predominantemente formado em um ambiente tropical, eu não vou esperar que tenha argila do tipo 2:1, porque não é ambiente de solo tropical. Solo tropical é apresentar ou óxido de ferro ou caulinita. Então, já vou esperar que o resultado de análise do solo, a minha CTC, ela esteja dentro desse valor aqui, ó, de 2 a 15 centimol. Por quê, gente? Porque é o que a caulinita consegue produzir de carga elétrica negativa. E aí vem aquela história. Pô, eu peguei uma análise de solo, baixo teor de matéria orgânica,
e a CTC veio 40, e eu sei que não é uma área de várzea, exemplo do que vocês compartilharam de informação, a análise está errada, cara. A análise está errada. Por quê? Porque mineralogicamente é impossível isso acontecer. Porque mineralogicamente, o máximo que a caulinita vai poder gerar de carga elétrica negativa é isso aqui. De 2 a 15 centimol por quilo. Agora, se é o exemplo aí do solo, né, de várzea que apresenta a argila do tipo 2:1, como exemplo aqui, ó, a Monte Morilonita, olha a CTC dela. 80 a 150 centimol de carga. Ou seja, solos que apresentam alta CTC. Ou seja, uma grande capacidade de retenção de cátions. E esse nutriente ele vai estar ali numa poupança, vai ser um reservatório que pouco a pouco ele está sendo liberado, está sendo disponibilizado. Então, esse entendimento ele é muito importante para vocês já bater o olho e falar, é bem assim. Do ponto de vista do manejo, se eu sei que meu solo, a média que vamos colocar aí, né, 2, 16, 17, vai dar em torno de 7 a 9 centimol de carga, a média, vamos tirar uma média, né, em torno aí de 7 a 9, se eu sei que esse solo apresenta baixa CTC, consequentemente baixa retenção de cátio, eu tenho que adotar sistemas de manejo que eleve a CTC desse solo. E a melhor forma possível é a adoção de matéria orgânica. Será a matéria orgânica. Ou a utilização de adubos orgânicos, de compostos orgânicos, plantas de cobertura, rotação de cultura, sucessão de cultura, então com a utilização de espécies que têm essa produção. E daí o porquê de um manejo, né, um pasto muito bem manejado, porque a incorporação de matéria orgânica dessas áreas de pastagem vai ser muito alta, né? Em função ali principalmente do aporte de raiz, nem tanto de parte aérea, mas principalmente de raiz, né? Então isso aí vai contribuir para a elevação da CTC do solo. Ó, vamos pegar um exemplo aqui, esse é um perfil de solo da região de Abel Figueiredo, tá? É um levantamento de solos, que vai estar naquele material que eu vou disponibilizar para vocês. Então, vamos pegar só exemplo aqui, ó. Esse solo aqui, ó, latossolo amarelo, distrófico, coeso, amoderado, textura muito argilosa. Tá? Vamos ficar só até aqui o terceiro nível. Latossolo amarelo distrófico. Bom, Abel Figueiredo ali, né, no mínimo ali tem uns períodos ali de 4 meses, né, menos chuvoso, né, que faz uma estação seca, então intemperismo também. Durante o período que chove, chove muito. Depois, né, tem uma estação mais seca. Mas é solo tropical. Perfeito? Bom, se é solo tropical, eu já vou esperar que aquela contribuição da mineralogia seja formada ou por caulinita ou por óxido de ferro e alumínio. Se nós formos olhar a CTC do solo, aqui ó, CTC, olha quanto chega a CTC, ó. 10,4 na camada de 0 a 9 centímetros do horizonte A, né? E lá no horizonte BW3, ou seja, de 117 a 180, olha quanto cai a CTC, para 3,1. Para 3,1. Bom, então o que a gente tem que pensar? Se o horizonte B é um horizonte que houve um maior processo de formação pedogenética, e o horizonte A é um horizonte que está sofrendo maior influência, principalmente da adição de matéria orgânica, naturalmente, a geração de carga elétrica nesse solo é aqui, ó, produção em torno de 3 centimol de carga. Bom, aí vem um detalhe. Por que então no horizonte A houve esse incremento de 3 para 10? Quem que vai responder isso para a gente? Matéria orgânica. Então, olha, se a gente pegar aqui, ó, o teor de carbono orgânico do solo, em profundidade, obviamente, não tem a adição de matéria orgânica aí, o pouco que tem é material que está sendo revolvido pela ação da pedofauna, né? Minhoca, cupim, material que está sendo
revolvido e trazido, né, pela macrofauna. Então, olha o incremento que sai de 0,35 para 3,14. Então, só esse incremento de matéria orgânica fez com que saísse de 3 centimol para 10 centimol. Só a contribuição da matéria orgânica. Então, a chave do manejo desse solo, do manejo químico dos solos, nossos solos tropicais, ele passa por matéria orgânica. Não tem outra saída. E isso é difícil pra caramba. Por quê? Porque o nosso clima é quente, chove pra caramba, então a decomposição é muito acelerada desse material para a formação de humus. Perfeito, gente? Então, pegou a análise de solo, dá um olho logo direto na CTC. Se isso vir, né, já calculado na análise de solo. Alguns laboratórios já mandam, já dão essa informação. Outros, né, precisa a gente fazer o cálculo dessa CTC. Feito, e a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, gente, está entendido por que os nossos solos vão apresentar baixa fertilidade e uma alta perda de nutriente por lixiviação, principalmente cátios? Justamente porque a geração de carga elétrica no nosso solo ela é muito baixa em função da mineralogia. Quem seria responsável de gerar essa carga elétrica negativa são minerais de argila que, por natureza, apresentam baixa capacidade de geração de carga elétrica negativa. No caso, a caulinita. A outra parte de argila que vai ter nesse solo são óxidos de ferro, hematita ou goetita. E aí esses caras não geram carga elétrica positiva no pH natural do solo. Desculpa, geram carga elétrica negativa no pH natural do solo. Perfeito, gente? Então, pegou a análise de solo, dá logo uma olhada no CTC. Né? Tem até uma brincadeira, né? Quando você pega uma análise de solo, qual é o primeiro atributo que você olha? Eu gosto logo de olhar a CTC, porque se tiver aí fora desse valor aí de em torno de mais ou menos, né, até 15 centimol, eu sabendo de onde é esse solo, eu já ligo o desconfiômetro. Outra coisa, olha a quantidade de fósforo. Horizonte BW3, né? Camada entre 117 e 180 centímetros. Olha o teor de fósforo. 0. Por que é 0? Porque boa parte do fósforo está altamente fixado nos minerais de argila oxídico, nos óxidos de ferro e alumínio. O pouco que existe lá em superfície, né, na superfície, no horizonte A, é principalmente fósforo de formas orgânicas. Fósforo ali da decomposição dos resíduos vegetais e que está em constante processo de ciclagem. Então, o que a gente pode esperar também dos nossos solos amazônicos? É que apresentem baixos teores de fósforo. Tá? Em áreas que vocês vão iniciar o cultivo, ou que há muito tempo não tem nenhum manejo, pode esperar que os teores de fósforo vão estar muito baixos, e aí a necessidade da reposição desse fósforo. Perfeito? Bom, quanto aos óxidos de ferro, vai apresentar uma infinidade de tipos, né, de óxido de ferro, mas o predominante são os minerais do tipo hematita e goetita. Bom, uma informação muito importante que eu gosto de falar, quando comparo óxidos de ferro e caulinita, está relacionada à capacidade que o solo tem de compressão, ou seja, da pressão que está sendo exercida no solo e pode levar esse solo à compactação. Tá? Se vocês observarem os óxidos de ferro e alumínio, eles apresentam como estrutura mineralógica na forma de agulhas, na forma de esferas, e uma forma que não permite que ocorra uma organização face a face. Isso é uma informação muito importante porque diz que esses solos eles são menos suscetíveis à compactação, tá? Ou seja, eles são mais resistentes, são mais resilientes à compactação do solo, quando comparados, tá? Ou seja, em relação à caulinita. Quando eu voltar aqui a alguns slides, olha como é a característica da caulinita.
ela forma hexágonos, né? Tem partículas aqui, ó, de caulinitas floculadas, uma unida à outra, e aqui um grão de silt, né? Muito maior. Se vocês observarem, tá? O arranjo de organização dessa caudinita é na forma de ajuste face a face. Se este ajuste é face a face, significa que é muito mais fácil ocorrer a compressão da massa de solo se ajustando, né, em uma forma mais laminar, em uma forma muito mais bem ajustada. Então, a caulinita, em função da sua natureza mineralógica, ou seja, sua organização cristalográfica, produz solos, né, dá como propriedade, melhor dizendo, solos muito mais suscetíveis à compactação. E aí vem um cuidado. Tá? Solos cauliníticos são muito sujeitos à compactação do solo quando comparados a solos oxídicos. Perfeito? Daí a necessidade do cuidado de nunca trabalhar esse solo muito úmido, nunca trabalhar com ponto acima do ponto da capacidade de campo, ou seja, eu pego aquela amostra do solo, amasso e escorre água. Então, esse cuidado ele vai ser muito importante no preparo do solo, no tráfego de máquinas durante os tratos culturais e principalmente na entrada dos animais no momento da pastagem, no momento de pastejo. Tá? Então, isso são cuidados que devem ser realizados no sentido de controlar os riscos de compactação. Esses riscos vão acontecer, tá? Mas quanto menos eu erro, quanto mais eu controlo esse risco, menos suscetível esse solo ficará à compactação. E principalmente esses solos cauliníticos. E aí a gente vê a seguinte situação, né? Poxa, a caulinita, ela que gera carga elétrica negativa, né? Num solo que por natureza já vai apresentar uma baixa CTC, mas, além dela gerar pouca carga elétrica negativa, ou seja, o pouco que tem, ela ainda é fortemente suscetível, né, à compactação, aí fica aquela situação, né, da natureza. A gente tem uma coisa mais positiva, mas, por outro lado, tem uma coisa negativa. E aí a necessidade do ajuste adequado. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar a questão do manejo. Bom, então dentro desses óxidos que existem, os principais são os óxidos de alumínio, principal a gibbsita, dos óxidos de ferro, a goethita e a hematita. E aí, dependendo da natureza da formação desse solo, vai apresentar outras formas de ferro. Independentemente disso, todos eles vão gerar carga elétrica positiva no solo. Óxidos de magnésio também vão contribuir com a disponibilidade de magnésio na forma solúvel, que em altas concentrações poderá ser tóxico para as plantas. Relembrando que magnésio e ferro são elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas, mas em alta concentração eles serão tóxicos. Perfeito? Bom, então para a gente entender a eletroquímica dos solos, a gente precisa conceituar 3 tipos de geração de cargas elétricas. Para a gente entender a eletroquímica dos solos, a gente precisa entender isso aqui, ó. Ponto de carga zero, ou chamado de PCZ. Tá? Esse ponto de carga zero seria um valor de pH do solo onde não há geração de carga elétrica negativa e nem positiva, ou seja, teria uma neutralidade. Isso vai decorrer em função da presença dos minerais de argila presentes no solo. Tá? Então, grava essa informação. Ponto de carga zero é um pH do solo, quando atingiu aquele valor de pH do solo, não há geração de carga elétrica negativa e nem carga elétrica positiva. Tá? É uma condição de balanço de cargas, tá? Ou seja, de neutralidade. O solo, ele é formado principalmente por argila minerais, tá? Porque independentemente do pH, sempre vai existir essa carga elétrica negativa. Tá? Bom, mas quando eu tenho argila minerais, por exemplo, 2:1,
e argilominerais do tipo 1:1, ou seja, que ocorre a formação de carga elétrica permanente e cargas dependentes do pH, eu vou ter sempre um acréscimo de carga elétrica negativa. No entanto, se nesse solo também apresenta óxidos de ferro e alumínio, ocorre a geração de carga elétrica positiva. E aí vem um detalhe. Quando eu apresento esses minerais, ou seja, argilas silicatadas com óxidos de ferro, haverá um valor de pH onde abaixo desse valor eu terei a geração de cargas elétricas, predomínio de cargas elétricas positivas, e acima desse valor de pH, o predomínio de cargas elétricas negativas. Tá? Então, para cada mineral do solo, existe um valor de PCZ, ou seja, um ponto de neutralidade, onde abaixo dele tem carga elétrica negativa e acima dele tem carga elétrica positiva. Isso é uma análise que a gente não realiza rotineiramente no solo, mas ela é possível, né, ser determinada em laboratório. Bom, quando eu tenho uma condição de solo que eu tenho cargas do tipo dependente do pH, principalmente argila 1:1, e argilas dos óxidos de ferro e alumínio, tá? Esse comportamento do solo ele será muito mais efetivo, muito mais variável em função da PCZ, que é praticamente o que ocorre nos nossos solos tropicais. Eu falei para vocês que os nossos solos têm predominância de caulinita e de óxido de ferro e alumínio. Então, dependendo do valor de PCZ, ou seja, do valor de está ocorrendo, não está gerando carga elétrica nem negativa e nem positiva, abaixo desse pH, eu tenho geração de carga elétrica positiva. Acima deste pH, eu tenho carga elétrica negativa. Então, se nós pensarmos que o que interessa para a gente é essa bonitona aqui, ó, a carga elétrica negativa, ou seja, que nós teríamos que ter valor de CTC bastante elevado, nós deveríamos trabalhar com um valor de pH do solo que sempre deveria estar acima do ponto de carga zero. Do ponto de carga zero. O problema é o seguinte, que a maior parte dos óxidos de ferro e alumínio, esse ponto de carga zero ocorre em valores de pH muito alto, em torno aqui de 7, acima de 7, valor aqui mais ou menos no pH 9. Então a gente nunca vai conseguir trabalhar com pH 9. Principalmente a dificuldade seria de elevar o pH desse solo. A outra, quando eu levo pH, eu causo uma série de distúrbios de interação de elementos. Então, trabalhar com o aumento da geração de carga elétrica negativa em mudar a característica elétrica do mineral de argila, ela é muito complicada. Ela é inviável, na verdade. Por isso que aumentar a quantidade de carga elétrica negativa ela é muito mais fácil através da adoção de sistemas conservacionistas que aumentem a matéria orgânica do solo. Ó, esse exemplo desse gráfico aqui, ó, é a variação que ocorre na geração de carga elétrica negativa em função do valor de pH do solo para caulinita. É um experimento de laboratório. O PCZ da caulinita é esse valor aqui, ó, 4,8. Então, ou seja, quando eu crio condições que o pH do solo é igual a 4,8, para a caulinita, eu não gero carga elétrica positiva e nem negativa. Tá? No entanto, se o pH do solo está acima de 4,8, eu tenho geração de carga elétrica negativa. Abaixo de 4,8, geração de carga elétrica positiva. Então, se nós imaginarmos que o valor de pH que nós vamos trabalhar está em torno de 5,5 a 6,5, então, para a caulinita, eu já tenho a geração de carga elétrica negativa, nesse intervalo aí de pH. No entanto, nós sabemos que a geração ela é muito baixa, porque naturalmente a CTC
da caulinita é baixa. Perfeito? Então, além da gente, né, das características de solubilização de alguns nutrientes e a precipitação, principalmente de alumínio, a gente trabalhar com esse valor aqui, ó, de pH de 5,5 a 6,5, a gente já vai estar potencializando a geração de carga elétrica negativa da caulinita. Tá? E isso aí vai favorecer o aumento da CTC do solo. Então, a pergunta poderia ser, então quer dizer que a correção do solo, além de neutralizar o alumínio, elevar o pH, eu vou estar auxiliando também a formação de carga elétrica negativa da caulinita? Perfeito. Isso aí. Tá? Então, a calagem auxilia também no aumento da CTC da caulinita. Quando nós pegamos um óxido de ferro, exemplo da goetita, tá? Da goetita, a geração de carga elétrica, então aqui o gráfico está um pouco diferente, né? Para baixo tem geração de carga elétrica negativa e para cima carga elétrica positiva. Essa variação de pH, ponto de carga zero vai ocorrer no pH 8, ou seja, só acima de 8, de pH 8, que vai gerar carga elétrica negativa. Opa! De pH 8 que vai gerar carga elétrica negativa. Só a partir daqui, ó. E para cá, carga elétrica positiva. Então, quer dizer que a goetita pode gerar carga elétrica negativa? Pode. Mas com valor de pH ó, elevadíssimo, pH 8. Eu nunca vou conseguir trabalhar com isso aí. É inviável economicamente e quimicamente. Né? Vai ocasionar vários desordens de disponibilidade de nutrientes. Por que isso ocorre nos óxidos de ferro? Na natureza da composição química, da estrutura química desses óxidos de ferro, esses ferros, além de estarem ligados a oxigênios, eles também estão ligados a hidroxilas. Essas hidroxilas elas vão ficando hidratadas, ou seja, tem uma grande quantidade de hidrogênio ligado ao que permite que esse solo apresente uma predominância de carga elétrica positiva. Essa condição ela ocorre naturalmente em solos ácidos. No entanto, quando ocorre o aumento do pH do solo, ocorre o processo de dissociação de hidrogênio, semelhante ao que ocorre lá nos octaedros de alumínio. O hidrogênio ele é dissociado, ele é fortemente tirado dessas hidroxilas, a tal ponto de valores de pH muito elevado, ocorrer a dissociação do hidrogênio e o oxigênio, ou seja, gera uma carga elétrica negativa. Tá? Então, as cargas dependentes de pH, elas sempre vão estar dependentes devido à elevação do pH e o processo de dissociação desse hidrogênio. Nos óxidos de ferro, pH bastante elevados, que seria impraticáveis dentro da agricultura. Perfeito, gente? Então, aí vem a situação. Não tem como a gente gerar carga elétrica negativa, a não ser pela utilização da matéria orgânica. A não ser pela utilização da matéria orgânica. Tá entendido aí, turma? Esse processo? Essa questão mineralógica? Alguma dúvida? Cadê vocês? Tá ok. Então, quando perguntaram o que é CTC, então CTC não é só capacidade de troca de cátion, né? CTC, né, é um fenômeno químico de geração de cargas elétricas negativas que podem ser dependentes ou permanentes, que são influenciadas principalmente pela natureza mineralógica da fração argila e que também vai estar em função do pH do solo. Então, isso vai ser a CTC do nosso solo, que é o objeto mais importante da nossa análise do solo, porque é lá que vai estar retido os elementos químicos. Bom, quando nós estudamos, né, propriedades químicas, então, dentro desse conceito de propriedades químicas, o mais importante dos atributos a ser analisados serão o pH do solo, os componentes da acidez, a matéria orgânica do solo, a CTC
e a CTA. Tudo isso vai estar relacionado com a natureza mineralógica da fração argila. Tá? No caso do pH do solo, todos nós já sabemos que ele é importante porque ele vai regular vários processos, principalmente aqui, ó, a disponibilidade dos elementos químicos. Tá? Esse gráfico, aquele famoso e clássico gráfico que a gente aprende lá na disciplina de nutrição de plantas, ele nos auxilia nesse sentido, né, de entender que a dinâmica de nutrientes em função da solubilidade ou da precipitação vai influenciar diretamente na disponibilidade desses nutrientes. Então, um exemplo, né, de um fósforo, quanto mais eu reduzo o valor de pH, mais ocorre a diminuição na disponibilidade de fósforo. A gente pegar aqui nesse gráfico. Por quê? Se valores de pH muito baixos, eu tenho predomínio de geração de cargas elétricas positivas, em função principalmente dos óxidos de ferro e alumínio, e gerando carga elétrica positiva, e o fósforo, né, é um ânion, esse ânion vai ficar retido nos óxidos de ferro, e por isso que ocorre, né, a menor disponibilidade. Então, isso aqui vai ser muito importante na hora de explicar para o produtor. Você não pode jogar superfosfato triplo sem antes fazer a correção desse solo. Não utilize uma forma solúvel de fósforo em um solo que não foi corrigido, porque vai estar sendo jogado dinheiro fora. Tá? E o valor exorbitante que hoje está dos nutrientes, a gente não pode jogar dinheiro fora. Perfeito, gente? Então, essa interação que existe dos nutrientes, ela está diretamente relacionada ao pH, em função, né, da disponibilidade desse solo. Geralmente, a maior parte dos nutrientes disponíveis estarão na faixa de 5,5 a 6,5. Com o pH do solo em si, ele não é prejudicial para a raiz no sentido de desenvolvimento. Quem vai prejudicar mesmo é justamente a solubilidade dos elementos químicos. Se o pH está muito baixo, esse pH vai solubilizar alumínio, então o alumínio vai ficar em alto teor tóxico para a planta, e também ferro, manganês, que são elementos que em alta concentração também são tóxicos. Tá? Só o pH, como fonte de disponibilidade de hidrogênio, ele não vai ter um efeito tão grande de toxicidade para a planta. Quem vai prejudicar realmente é o alumínio. E o alumínio, ele vai ter o seu ápice de disponibilidade de nutrientes em valores de pH abaixo de 5,5. Então aí já aconselho vocês. Depois que olhou a CTC do solo, da análise de solo, cara, dá um olho já no pH. Quando tu olhar o valor de pH, se tiver abaixo de 5,5, pode ter certeza que os teores de alumínio vão estar também elevados. Então trabalhe com valores de pH acima de 5,5. Tá? Quimicamente é comprovado que acima de 5,5, as formas de alumínio que existem, elas já não são tóxicas para as plantas. Perfeito? Então, é 11 horas que termina, né, Sandra? Então vai dar para terminar aqui isso. já. Já tô quase concluindo. Essa primeira parte é. Beleza. Bom, e aí, esse é um exemplo, né, do efeito tóxico do alumínio. Para os nossos solos, a nossa maior preocupação será esse cara, esse alumínio. E relembra o seguinte, que ele vai estar em alta concentração, porque os nossos solos, há predominância de caulinita. Caulinita, quando se dissolve, durante o processo de intemperismo, ela forma este cara aqui, ó. Então, caulinita forma gibsita, que é este cara aqui, ó. AlOH3. Quando a gibsita também se dissolve, ela libera quem? Alumínio, que é tóxico. Então, repare o seguinte, se os nossos solos têm alto teor de caulinita, alto teor não, são predominantemente formados na fração argila por caulinita e gibsita,
naturalmente haverá um grande potencial de constantemente estar sendo liberado alumínio. E é uma briga que a gente nunca vai ganhar. Porque naturalmente o que vai ocorrer é a formação, é a dissolução dessa gibsita formando alumínio. Daí a necessidade de constantemente, a necessidade de calagem, de correção, para tentar precipitar esse alumínio em formas menos tóxicas. Tá? Então, o solo, calcareei hoje, daqui 2, 3 anos, ocorreu o processo de ação novamente do alumínio, porque em função do solo está liberando alumínio para a solução. É uma guerra difícil, que nós nunca vamos ganhar, para falar a verdade. Tá? Porque faz parte da natureza mineralógica do solo. Então, lá na nossa análise do solo, a acidez, ela vai ser avaliada por esses 3 componentes. Pela acidez ativa, e lá na análise do solo é o pH em água, ou pH em KCl, e também o pH em cloreto de cálcio. Depois eu explico quais são as diferenças deles. Acidez trocável, Al, 3+. Acidez potencial, hidrogênio mais alumínio. A diferença nesses casos aí é a seguinte: a acidez ativa é uma acidez provocada pelos íons hidrogênio que são facilmente deslocados da argila ou da matéria orgânica para a solução do solo. A acidez trocável, ela é formada pelo alumínio que está fortemente ligado. Não fortemente, ele está com uma ligação, uma energia maior de ligação com a argila, mas é facilmente deslocado para a solução do solo. A acidez potencial é o alumínio e o hidrogênio fortemente ligados, que potencialmente são liberados para a solução. Então, esses são os componentes da acidez do solo. Lá na nossa análise do solo, aqui a gente já vai adentrando já para a análise do solo, eles vão estar descritos aqui, ó. Então, tem um laudo, né, codificação, lá o código no laboratório, descrição da amostra, talhão 01 de 0 a camada 0 a 20, talhão 01, camada 20 a 40. Oi? Deu uma travada aqui, não sei se foi só no meu ou todo mundo tá vendo. Qual foi? Conseguiu ouvir a Travou. Não tá aparecendo. Tá me ouvindo? Não, o áudio tá, só não tá aparecendo o laudo. Pra mim tava falhando a voz um pouco. Tá travando um pouquinho. Caiu aqui o... Não, dá uma olhada para mim aí se está aparecendo o slide. Só a parte de acidez do solo. O restante não. Mudou aí? Apareceu o laudo? Agora apareceu. Agora apareceu aqui o laudo. Beleza. Então, lá na análise de solo, tá? Vai aparecer aqui, ó. Nos componentes aqui, ó. Vai estar o valor de pH, de alumínio e de hidrogênio mais alumínio. Então, esses caras aqui, ó, são os componentes da acidez. pH, acidez ativa. A contribuição desse pH é principalmente para a gente entender a solubilização, principalmente de micronutrientes e alumínio. Acidez trocável. E acidez potencial. Acidez potencial. Esse material eu vou disponibilizar para vocês também, viu, gente? Perfeito, gente? Então, é aí que eu vou identificar a acidez. São nesses valores aí. A partir daí, eu vou pegar, né, a tabela que apresenta a interpretação das classes e identificar se esses valores estão altos ou estão baixos. Nessa amostra aqui, ó, o ideal seria o quê? Que esteja 0. Né? Que é isso aqui, ó. O que eu quero é isso. Ah, qual é o valor adequado para alumínio? Cara, é 0, esteja 0.
Obviamente que, ao longo do período, ao longo do tempo, né, o solo vai novamente se acidificando, o solo tem um poder tampão. Quando ele vai perdendo esse poder tampão, vai ocorrendo a acidificação, o pH diminui e começa novamente a ocorrer a solubilização do alumínio. Perfeito, gente? Então, esse poder tampão ele vai variar. Solos argilosos, eles demandam mais calcário para que ocorra a neutralização da acidez do solo, variações, aumento no pH. No entanto, eles retornam a valores de pH mais baixos mais lentamente. Ou seja, eu aplico mais calcário no solo argiloso, o custo de produção aumenta, mas a redução da acidez ela é mais demorada, é mais lenta para que ele volte a valores iniciais do pH do solo. Diferente do solo arenoso. O pouco de calcário que eu coloco no solo, ele já promove grandes variações, elevações no pH do solo. No entanto, mais rápido também ele retorna. O que vai justificar isso? Solo argiloso tem mais argila. Então, ele terá mais alumínio retido na fração argila. Então, mais calcário será necessário para neutralizar. Então, acaba sendo uma compensação. Solos argilosos, mais calcário. No entanto, a redução do valor de pH será mais lenta. Tá? Bom, quando a gente fala em matéria orgânica do solo, só para a gente ir adiantando o nosso assunto aqui, na nossa análise do solo, ela vai estar aqui, ó, indicada como MO. E ela vai ser representada pela unidade de porcentagem. Perfeito? De porcentagem. O que a gente vai esperar? Sempre que a camada de 0 a 20 tenha um teor de matéria orgânica maior. E, consequentemente, isso vai favorecer também uma maior retenção de cátions. Por quê? Vou passar esse slide aqui. Por quê? A matéria orgânica, a gente vai pegar lá aquelas informações lá do ensino médio, né? De química orgânica. A matéria orgânica, na sua estrutura de hidrocarboneto, ela vai apresentar radicais carboxílicos, enólicos, fenólicos, alcoólicos, né? Amina, amido. E lá, nesses radicais, vai estar presente este camarada aqui, ó, a hidroxila. Esta hidroxila, quando se dissocia, a hidroxila, quando se dissocia, ela vai ficar o radical com oxigênio com carga elétrica negativa e o hidrogênio vai ser liberado para a solução, gerando carga elétrica positiva. Semelhante ao que ocorre naquelas hidroxilas lá das cargas dependentes do pH. No entanto, como as cadeias orgânicas são muito longas, existirão mas muita quantidade de radicais que vão conter hidroxila na sua extremidade, nos radicais. Por exemplo, aqui, ó, fenólico, carboxílico. E cada uma dessa hidroxila aqui vai dissociar hidrogênio e gerar carga elétrica negativa. Então, o que vai permitir que ocorra um aumento na CTC do solo é justamente a grande capacidade que os grupos orgânicos da matéria orgânica gerem carga elétrica negativa. Tá? Isso aí vai gerar ali em torno de 150 a 300 centimol de carga por quilo de solo. No entanto, qual é o problema? Que os nossos solos tropicais, eles têm é difícil de manter humus no solo devido a alta temperatura, a elevada precipitação. Então, a atividade microbiológica é muito rápida na decomposição dessa matéria orgânica. Perfeito, gente? Bom, para a gente concluir, então, CTC do solo será a capacidade que os colóides possuem em reter cátions, que é diretamente dependente da quantidade de cargas elétricas negativas. E isso nós já vimos que ela vai ser influenciada pelo pH do solo.
Então, argilas silicatadas e matéria orgânica que serão responsáveis de gerar essa carga elétrica negativa e, portanto, gerar CTC do solo. CTA do solo, então, vai ser principalmente quem vai contribuir são os óxidos de ferro e alumínio. E por gerar carga elétrica positiva, terá uma grande capacidade de reter ânions, sendo que essa principal retenção é desse cara aqui, ó. Tá? Do H2PO4. Que será a forma solúvel de fósforo que vai ficar retida aqui, ó, nos óxidos de ferro. Então, quanto maior o teor de óxido de ferro, maior será a retenção de fósforo. E aí a gente acaba acumulando prejuízos se não for corrigido, se não for neutralizado esses óxidos.